Ouvir? O doutor José Laerte me escuta? Antes não, né? Tá, então vou repetir o que havia falado. Passaremos ao julgamento dos processos objeto de pauta com pedidos de sustentação oral. O primeiro deles é o que consta no item 5 do roteiro. Repetindo, número 501/98, dígito 93, ponto 2021.8.06.0056, apelante Francisco Sávio Bezerra Uchoa, apelado Ministério Público, sob minha relatoria e revisão da desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Passo à leitura do relatório. Trata-se de apelação interposta pela defesa de Francisco Sávio Bezerra Uchoa contra a sentença que o condenou à pena de 1 ano de detenção no regime aberto, tendo sido substituída por 2 penas restritivas de direito. Em suas razões recursais, páginas 213 a 217, ataca a sentença postulando pela absolução, sob a alegação de que não houve ilícito, pois teria a autorização competente para exercer a atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo, GLP. Argumenta também que é caso de aplicação do princípio da insignificância. Contra razões, as páginas 229 a 232. Parecer do Ministério Público, as páginas 241 a 245. É o breve relatório. Concedo a palavra à Sua Excelência, o doutor advogado João Sérgio Gondim Feitosa Filho, aqui presente, fisicamente na sala de sessões, para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor desembargador Mário Parente Teófilo Neto, presidente desta Câmara, relator. Como o colega que mais cedo sustentou aqui foi meu professor também, de Direito Civil 4. Ratifico o que ele falou, era motivo salutar passar na sua disciplina, mas graças a Deus obtivemos êxito na época. Excelentíssima senhora desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, a revisora desse processo, senhora desembargadora Lira Ramos de Oliveira, senhora desembargadora Silvia Soares de Sá, senhor desembargador Francisco Carneiro Lima, que é a doutora Cíntia André, que sempre nos recepciona tão bem, a procuradora doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva, que eu não tive o prazer de ser aluno, mas tenho o respeito e a admiração no trabalho, sempre nas suas sustentações trazendo de forma bem didática e num tom professoral, às vezes discordando, às vezes corroborando com o que requer a defesa, mas faz parte do debate jurídico. E eu também, o defensor público, doutor José Laerte Damasceno, aqui presente. Excelência, eu serei breve. Máxima vem aqui ao Ministério Público de primeira instância, do promotor A, doutora Magnólia, mas expondo aqui as razões da defesa, que aduziu à época o promotor de justiça, que no dia, vou me ater às datas para poder ser mais preciso. 8/6/2021, nas margens da CE 040, no município Capistrano, agentes policiais constataram que o denunciado supostamente comercializava de forma irregular gás liquefeito de petróleo, GLP, uma vez que alegadamente revendia tal produto em desacordo com as normas estabelecidas em lei. Essa foi basicamente a denúncia do Ministério Público de primeira instância. Após o regular transcurso processual, veio a sentença, que aí eu peço venha para apenas sintetizar essa parte. Ante o exposto, com base na fundamentação supra, condeno o acusado Francisco Sávio Bezerra Uchoa por infringência ao artigo 1º, inciso 1 da Lei número 8.176 de 91. Como o
professor Mário, aqui com a devida venha para chamar de professor, ratificou, o juiz de primeira instância substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. E, ao final, ele elencou, desde fixar o valor mínimo para reparação de danos, nos termos do artigo 387, inciso 4 do CPP, tendo em vista que se trata de crimes vagos e sem vítimas determinadas. Eu peço apenas para frisar essa parte, se trata de crimes vagos, sem vítimas determinadas, que ao final eu explico. E como eu disse, com máxima vênia, a visão do Ministério Público faz parte, a discordância, a defesa entende que inexiste o ilícito penal. Por quê? O proprietário da empresa, o ora apelante, o senhor Francisco Sávio Bezerro Chua, ele tem a empresa regularmente inscrita em CNPJ, que eu descrevo na peça, desde 16 de junho de 2008, e possui como atividade econômica, principalmente o comércio varejista, do GLP, o gás liquefeito de petróleo. Deste modo, há nos autos a certificação de autorização do ponto de revenda de GLP. A empresa do réu possui autorização para exercer essa atividade de revenda, nos termos da resolução da ANP número 51, de 2 de dezembro de 2016. Isto posto, tem-se também o número, nós informamos o número de autorização pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, que é o GLP/CE 0177972, de 18 de 6 de 2009. Portanto, professor Mário, infere-se que o réu possui autorização para exercer a atividade de revenda do gás liquefeito de petróleo desde 18 de 6 de 2009, não havendo assim qualquer ilegalidade ou impedimento no exercício desta atividade pela empresa do réu. Para além disso, desembargadora Lira, ressalta-se que a empresa, no caso do apelante, possui o alvará de funcionamento número 1072 relativo ao exercício de 2021, que foi quando houve a denúncia por parte do Ministério Público. Então, nós pedimos aqui venha para salientar em verbis o artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.176 de 91, que eu cito. Artigo 1º. Constitui crime contra a ordem econômica adquirir, distribuir, revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado carburante e demais combustíveis líquidos em desacordo com as normas estabelecidas na fórmula da lei. Repetindo. Em desacordo com as normas estabelecidas em lei. Então, máxima venha a doutora procuradora, doutora Magnólia, aqui nós entendemos que a empresa, por ter a licença expedida pela ANP desde 18 de 6 de 2009 e ter o alvará de funcionamento relativo ao ano de 2021 em plena validade, não havia o comércio desrespeitando o que a legislação federal delimita. Se houve o desrespeito a alguma legislação municipal de Capistrano, aí seria algo suplementar, professor Mário, com máxima venha. Mas a lei federal, no entender, novamente, dessa defesa, não impondo nada a vossas excelências, nem querendo desrespeitar o Ministério Público, a defesa entende que estava dentro dos ditames legais. Para além disso, quando fala-se do princípio da insignificância, é o campo que se situam aqueles atos que afetam, como diz o próprio nome do princípio, insignificativamente, o bem jurídico. Desse modo, volta-se ao que eu tinha pedido para os desembargadores e também a eminente procuradora, atentar na sentença que eu frisei, que o próprio magistrado ele deixou de fixar um valor mínimo para reparação, tendo em vista tratar-se de um crime vago e sem vítimas determinadas. Ou seja, não houve um prejuízo exacerbado à sociedade ou algo similar. Não obstante, a nossa Suprema Corte, ela define que o princípio de significância pode ser aplicado em matéria penal desde que observar a presença de 4 fatores. Mínima ofensividade da conduta do agente. Ausência total de periculosidade social da ação. Ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento
e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. No entendimento da defesa, os 4 fatores que a Suprema Corte apresenta foram preenchidos. Dito isso, excelências, como eu disse, seria breve, a defesa entende que não houve o desrespeito à Lei 8.176/91, que dita como devem ser comercializados os derivados de petróleo, que no caso o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, estava sendo comercializado de acordo com o que prevê a legislação pátria. Dito que a empresa tinha alvará de funcionamento e tinha a licença da Agência Nacional de Petróleo desde o ano de 2009. Aí vence um caso que estava sendo comercializado às margens da CE, salvo engano, 060, que cruza Capistrano. Essa comercialização se dava, excelências, doutora procuradora, também pelo fato que o depósito, à época, estava em reforma. E o réu, como sendo eufêmico, inocentemente, para não perder a linha comercial, alocou nesse imóvel às margens da BR, enquanto o depósito dele estava em reforma. Ou seja, ele não concatenava que aquilo poderia ser uma conduta criminosa, vide ele ter a licença e o alvará para comercializar. Reitero, na visão da defesa, não houve desrespeito à lei federal. Se houve desrespeito à lei municipal, eu aqui não tenho vergonha de dizer que desconheço a lei municipal de Capistrano para saber, no tocante à comercialização, se deveria ser feito. Mas, novamente aqui pedindo vênias à doutora Magnólia para discordar do Ministério Público, a defesa requer professor Mário, desembargadora Lígia, desembargadora Lira, a absolvição do apelante, tendo em vista que a sentença do magistrado de primeira instância vai na contramão do que delimitou a lei federal, que foi obedecido pela empresa. Esses eram os argumentos da defesa, desde já agradecendo a atenção dos 12 desembargadores e todos os demais aqui presentes. Pois não, doutor, agradecemos também. Conceda a palavra ao Ministério Público por igual tempo. Muitíssimo obrigado, Excelência. Cumprimentando Sua Excelência, doutor João Sérgio Gondim Feitosa Filho, que acabou de fazer uso da palavra na defesa do seu cliente. Cumprimento o desembargador Mário Parente, relator desse processo, para dizer simplesmente o seguinte: vou continuar de onde o defensor começou, desculpe, de onde o advogado começou. Ele fez a leitura da nossa peça delatória, e foi só o primeiro parágrafo. No dia 8 de julho de 2021, não vou ler. Vou para o segundo parágrafo. Certo, doutor João? Já que Vossa Excelência está aí com a denúncia, eu vou ler só os parágrafos seguintes. E aproveitando, evidentemente, o seu parágrafo, o seu livro. Conforme o apurado, policiais militares receberam uma denúncia anônima dando conta que o infrator vendia gás nas margens da CE 060, motivo pelo qual a composição dirigiu-se até o local. Na ocasião, verificar a existência de uma distribuidora de gás que estava funcionando sem autorização de funcionamentos exigidos pela lei. Inicialmente, o senhor Antônio Mauro, as folhas 08 e 09, genitor do denunciado, foi ouvido em sede policial e, na ocasião, contou que é administrador da distribuidora de gás pertencente ao seu filho, o ora delatado, e que a empresa mudou recentemente o local de funcionamento e, por tal motivo, não possuía todas as autorizações para funcionamento na forma como determina a lei. Interrogado em sede policial, o infrator afirmou que é dono da empresa Nacional Gás, entre aspas, e que, de fato, estava comercializando o produto sem todas as licenças concedidas, mas que elas estavam sendo providenciadas. Esse consta as folhas 45 e 46 dos autos.
consoante pesquisa realizada por este órgão de execução, no site da Agência Nacional de Petróleo, a autorização para a revenda de gás foi fornecida em favor do delatado para o endereço Rua 110, sem número, Capistrano, ao passo que a apreensão do material ocorreu às margens da CE 060, de modo a se constatar que a venda ocorria de forma irregular com a autorização concedida. Realmente, ele estava vendendo em local não autorizado, vendendo essa mercadoria, fato esse comprovado aqui, e que sustenta a nossa denúncia e também a sentença, vendendo em local não autorizado. Ou seja, a empresa ficava em um local e ele foi vender em outro local. Nós sabemos que gás é muito perigoso, certo? Venda de gás, ele precisa de vários laudos, laudo da dispensão, laudo disso, laudo de autorização, gás. O potencial de perigo de gás é muito grande. Tão grande que não se encaixa num caso de menor potencial ofensivo, porque ele é muito ofensivo. Então, não se encaixa na tese que a gente sempre defende de menor potencial ofensivo ou de conduta insignificante, como o advogado colocou aí. Não, é de muita significação gás. E gás requer, sim, esse acompanhamento e essas teorias. Disse também aí o doutor advogado, e muito bem disse, falou, que não sabia que se o cliente dele colocou lá, foi assim por inocência, alguma coisa assim, não foi para desafiando ninguém. E realmente a nossa denúncia a gente não colocou nenhuma legislação de Capistrano, por quê? Porque gás é nacional, a legislação não é local de nenhum município. Então, não há mesmo essa legislação, doutor. Porém, a defesa insistiu durante todo o processo em mostrar que a conduta do denunciado foi uma conduta assim, culposa, insignificante. Passou todo o processo tentando comprovar isso, mas não conseguiu. Como não conseguiu, o juiz, apurando as provas que estavam nos autos, deu a sentença. Sentença essa, com certeza, desfavorável ao senhor Francisco Sávio Bezerra Uchoa. Mas foi amparado em provas, excelentíssimo senhor desembargador Mário Parente. Em prova, foi apurados em devido processo legal, seguiu-se a garantia da população, certo? Então, não foi absolutória, como deseja a defesa, porque não pode ser. Não teve condição de ser, nesse caso aqui. Desta maneira, o Ministério Público renova o seu parecer, no sentido de que seja mantida a decisão, a sentença, por seus próprios fatos ali relatados e argumentos jurídicos, por uma questão de justiça e, acima de tudo, de comprovação da denúncia deste órgão. O que requer, novamente, e retorno a palavra à Sua Excelência do desembargador Mário Parente, ora presidente e relator desse feito. Muitíssimo obrigado. Pois não, doutora. Só para fazer um breve resumo fático da situação, trata-se da constatação, através da autoridade pública, de que estaria havendo a revenda de gás que é feito em local que não era compatível com aquele local do estabelecimento que havia sido previamente credenciado para a tal revenda. Havia autorização para revender no ponto A e se estava vendendo no ponto B. Resumindo, grosso modo, né? Então, em face desse cenário, eu venho dizendo, primeiramente analisando o pedido de absolvição. A defesa, em suas razões, ataca a sentença aduzindo que o réu possui autorização para exercer a atividade de revenda de gás liquefeito desde 18 de junho de 2009.
a materialidade e a autoria do crime já foram bem estabelecidas pelo contexto em que se deu a abordagem policial. Na situação mencionada, o apelante afirmou que ainda não tinha autorização para aquela localidade, para a revenda naquela localidade, pois durante aquele lapso temporal em que estava mudando do seu endereço de estabelecimento para um local provisório. Reafirmou ainda na delegacia que no local antigo tinha todas as autorizações, páginas 8 e 9, mas que no período de mudança de estabelecimento funcionou sem a referida autorização. Assim, denota-se que houve a prática da conduta tipificada na Lei 8.176, de 91, em seu artigo 1º, inciso 1. Ressalta-se que a Lei 8.176, de 91, em seu artigo 1º, inciso 1, é classificada como norma penal em branco, uma vez que prevê, aspas, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei, fecho aspas. Essas normas estabelecidas a que a lei se refere são precisamente as resoluções número 51, de 30 de novembro de 2016, e número 662, de 12 de janeiro de 2017, ambas da ANP, Agência Nacional de Petróleo. Destaque-se o artigo 3º, inciso 1, da resolução número 51, de 30 de novembro de 2016, o qual dispõe que a revenda de gás liquefeito de petróleo somente poderá ser exercida por pessoa jurídica com autorização outorgada pela ANP. Como bem sedimentado na instrução criminal, constatou-se que o apelante tem a autorização de funcionamento para endereço diverso, do qual estava em atividade, quando foi encontrado pelos policiais. No caso em análise, havia um lapso temporal de mudança entre os endereços de funcionamento. Nesse ponto, dispõe o artigo 9º, parágrafo 2º, a linha A, da Resolução número 51, de 30 de novembro de 2016, que somente terá permissão para proceder com a atividade após a atualização no cadastro da ANP. Portanto, como o apelante iniciou suas atividades antes da atualização cadastral, incorreu, assim, na conduta tipificada no artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.176, de 91. Afasto, portanto, o pedido de absolvição. Passo a analisar a arguição de invocação do princípio da insignificância ou bagatela, dizendo: ataca-se a sentença ainda, arguindo o princípio da insignificância ou bagatela. O referido princípio dispõe sobre uma conduta da qual se tem o resultado que não é gravoso o suficiente contra a sociedade para ensejar a punição, ou que, em razão do resultado ser irrelevante, a punição se mostraria injusta, sendo necessária uma análise minuciosa e casuística de quem é o autor do crime, quem é a vítima, em que circunstâncias se deu a conduta delitiva e o resultado desta. Tendo em vista essa consideração, a presente ação penal não permite a incidência do princípio da insignificância ou bagatela, pois não se trata de matéria insignificante ou conduta desnecessária de punição, a tratada nos autos, visto que trata-se de crime contra a ordem econômica. Nesse diapasão, a ordem econômica não é o único bem jurídico que o legislador busca proteger o interesse do Estado, mas sim a sociedade como um todo. Desse modo, cumpre destacar que a legislação também dispõe
sobre as normas que regulam o armazenamento do gás liquefeito de petróleo, GLP, na NBR número 155/14/2007. Na instrução criminal, o policial que procedeu com a abordagem informou que, se houvesse algum tipo de explosão ou acidente em razão dos botijões, haveria dano em outras propriedades, em razão do local ser residencial. Nesse sentido, entende a 5ª turma do STJ. Aqui trago uma decisão, a qual destaca o seguinte trecho: crime do artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.176, de 1991, norma penal em branco, resolução número 9/2007 da ANP. Conduta que se subsume ao tipo penal independentemente da coleta ou guarda da amostra, testemunha. Precedentes desta Corte que não se aplicam ao caso. Insignificância penal não configurada. Crime contra a ordem econômica. Essa é uma decisão do ministro Ribeiro Dantas, do STJ, julgada em 20 de outubro de 2022, na qual ainda destaco esse trecho. O princípio da insignificância deixou de ser reconhecido pela Corte de origem, em razão do entendimento de que a conduta da agravante se revestiu de potencialidade lesiva para afetar a saúde pública, o meio ambiente e os veículos automotores, o que afastaria a insignificância penal. Por certo, não se pode considerar como insignificante a conduta que ofende a ordem econômica e pode causar danos à saúde pública e ao meio ambiente. Deixando a decisão de lado, volto aos meus argumentos, dizendo: assim, de certo, não se pode reconhecer o princípio da insignificância no caso em apreço. Além disso, o armazenamento inadequado ofereceu perigo à sociedade. Acresça-se que o réu informou em sede de inquérito policial que há cerca de 2 a 3 meses o armazenamento do gás funcionava naquele local provisório e sem autorização, né, da ANP, conforme se pode ver na página 8. Dessa maneira, repise-se que não é possível considerar insignificante a conduta tipificada que pode causar dano à sociedade pelo seu mau armazenamento dos botijões de gás e classificada como crime contra a ordem econômica. Concluindo, digo, fiel a essas considerações e a tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de conhecer do recurso de Francisco Sávio Bezerra Uchoa para negar provimento, mantendo a condenação da sentença que decretou 1 ano de detenção no regime inicial aberto e fora substituída por 2 penas restritivas de direitos, sendo essas a prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária. É como voto. Colho o voto da eminente desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Como vota a eminente desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Eu queria parabenizar a defesa do Dr. João Gondim, porque numa apelação ele foi bem cirúrgico realmente na sustentação oral. E muito maduro também quanto a aceitar essa divergência que é próprio do diálogo jurídico. E eu prestei atenção à sustentação do Dr. João Gondim, quando ele mesmo, a defesa mesmo diz que tinha a autorização realmente no local, mas que estava fazendo reforma e estava no outro local. Então, a autoria aqui está sobejamente comprovada até pela confissão. E por isso, eu acompanho Vossa Excelência. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade, julgou improvido o recurso. Conheceu e deu improvimento ao recurso. Próximo processo,
Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Magnólio, sempre uma satisfação também. Então, outra vez. Próximo processo é o que consta no item 39 do roteiro, mas esse também consta aqui uma observação de adiamento, de relatoria do desembargador Carneiro. Confirma, desembargador? Confirmado, excelência. Item 39. Não será julgado em razão do seu adiamento, atendendo a pedido da relatoria. Próximo processo é o do item 1 do roteiro. Primeiro processo do roteiro. Item 1. O item 1 do roteiro se refere ao agravo interno criminal de número 5694, dígito 24, ponto 2013.8.06.0107, barra 50, sequência de 201. Agravante Dionis Nunes Soares, agravado do Ministério Público e de minha relatoria sem revisão. Patrocinando a defesa da agravante, a doutora Maria Viviane de Vasconcelos. Se encontra presente, né? Para a sustentação oral. É porque tem duas numerações. Eu me refiro àquela do item 3.9, que é antes das apelações. É antes das apelações. É porque não é apelação, é agravo interno criminal. Vem junto com os embargos. Vamos à localização do processo para a leitura do relatório. Então, deveria constar o do Sérgio, né? Passo à leitura do relatório. Trata-se de agravo interno interposto por Dionis Nunes Soares contra decisão monocrática, proferida por este relator, na qual deixou-se de conhecer da apelação nos moldes do artigo 76, inciso 14, do Regimento do Tribunal de Justiça, quando se entendeu que o apelo não preencheu ao requisito da tempestividade, páginas 974 e 975. Nas razões, o agravante requereu o conhecimento da apelação sob o argumento de que o recurso apelatório não foi protocolado dentro do prazo legal, porque na mesma data do julgamento, o juiz da terceira vara do júri da comarca de Fortaleza remeteu os autos
para a comarca de Jaguaribe, o que teria impedido de realizar o protocolo. É o relatório. Concedo a palavra à Sua Excelência, a doutora Maria Viviane de Vasconcelos, para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos os presentes, ao desembargador presidente da Câmara e relator do agravo, Mário Parente. Boa tarde à nobre procuradora, doutora Maria Magnólia. Em nome de também, boa tarde ao defensor público que está aqui. Boa tarde, na verdade, boa noite, né? Já são 18h15. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim? Sim. Sim. Vou ser bem breve. Nunca tinha me deparado com uma situação assim. O réu foi submetido a uma sessão de júri que não aconteceu na cidade de Jaguaribe. O juiz declinou, na verdade, não foi declinou a competência, declinou só para a realização da sessão, na verdade. Foi realizada a sessão e no próprio dia 9, que foi o dia da realização, ele juntou o expediente, a ata e enviou de volta para a comarca. No dia 10, eu já tentei peticionar e não consegui. Fiquei inviabilizada de protocolar a apelação. Não consegui, entrei em contato com a vara, e apesar de ser muito longe e também o contato um pouco difícil, consegui um contato pelo WhatsApp, que infelizmente apagaram-se as mensagens por conta desse dispositivo. Inclusive, eu juntei o print da única passagenzinha que ficou. Então, não consegui protocolar. No dia 14, que foi o dia que eles me informaram que o processo já havia chegado na comarca, eles haviam recebido e eu tentei naquele exato momento e não consegui. No dia 15, conversei com o diretor de vara, enfim, consegui protocolar no dia 16 e pedi para que constasse no processo que eu havia tentado peticionar e não havia conseguido. E, na verdade, não constou. Restou que o agravo, perdão, a apelação foi prejudicada por conta desse trâmite de declínio de envio do processo de lá para cá, daqui para lá, essas remessas do processo. Aparecia, quando eu tentava protocolar, que o processo estava em distribuição, e por isso era impossível o protocolo. Então, na verdade, não tenho muito o que me prolongar. O que eu peço é a admissibilidade do recurso, uma vez que o réu já encontra-se há 12 anos preso, e prestes a completar os 10 anos foi que ele foi submetido a essa sessão de júri, para que ele possa permanecer com o direito apelatório e Vossas Excelências venham apreciar a apelação e as razões da apelação também. É o que a defesa pede. Pois não. Concedo a palavra ao Ministério Público por igual tempo. Muitíssimo obrigado, desembargador Mário Parente. Muito me honra ter na tarde de hoje uma advogada, doutora Viviane Vasconcelos. Bem-vinda à luta diária, tá? Doutora Viviane, Vossa Excelência deve ter visto o parecer do Ministério Público, e nele a gente aceita, sim, a sua apelação. Não tem nada a ver de intempestade, de ser intempestiva, fora de prazo, não. E vamos até o mérito. Vou só dar uma lidazinha só um pouquinho na ementa. Diz o seguinte, ó:
seguindo todos os seus argumentos, mesmo você tendo colocado, deu certo para o Ministério Público. Então, Vossa Excelência disse que sobre nulidade, a nulidade da interceptação telefônica, lembra? Falaste? Nulidade da interceptação telefônica, essa prova emprestada. Então, a ausência de relação com o objeto da investigação, essa tese é insubsistente para a gente mostra isso, o nosso parecer consta as folhas 952 adiante dos autos. Também a gente demonstra para Vossa Excelência, doutora, a questão da ausência de ilegalidade, garantia do contraditório, isso foi tudo preservado. Foi garantido, sim, durante todo o processo. Então, a ausência de integralidade da interceptação telefônica, a desnecessidade da garantia da ampla defesa, possibilidade de acesso pela defesa, tem todos os acessos, todos. No mérito, a sua tese de absolvição por insuficiência de prova, de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, infelizmente isso aí é inocorrência, porque, na realidade, foi aceita uma das teses defendidas. Se é manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão dos jurados que se divorcia total e completamente dos elementos do processo, traduzindo-se em evidente afronta ao que se produziu no devido processo legal. Se a tese admitida pelos jurados for expressamente invocada ou defendida em plenário, com base em algumas vertentes de prova, não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Então, nesse processo, existem provas que sustentam a decisão do jurado. Então, não é manifestamente contrária à prova dos autos. A acusação do seu cliente é sobre a prática de sanções em curso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 4 e 5º do Código Penal e artigo 244-B, Estatuto da Criança e do Adolescente. Razão porque ele foi condenado, sim, a 20 anos e 3 meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, como está na sentença de folhas 888 e 889. Desculpe, 890. Desculpe, doutora Viviane. Certo? É de 888 a 890 da ata da sessão do Tribunal do Júri. Essa ata está na folha 891 até a 893. Vossa Excelência tem muita afinidade com esses autos, deve estar vendo isso aí agora. Então, o réu, seu recurso de apelação, não lhe assiste razão. Infelizmente, doutora, porque esse negócio de dizer assim, o réu manejou o recurso requerendo preliminarmente o reconhecimento da nulidade, e, entre aspas, não houve o compartilhamento dos dados em sua integralidade, foram extraídas algumas partes das interceptações de uma operação de nome Elefante Branco, no estado do Rio Grande do Norte, uma vez que é direito do apelante ter acesso às mídias de interceptação e dados em sua integralidade, ele teve, até chegar à parte do mérito, como de fato chegou. Então, o Ministério Público vem nesse momento, em nossa fala, mais uma vez, solicitar, requerer, em nome da vítima, evidentemente, excelentíssimo desembargador Mário Parente, que seja recebido o apelo da doutora Viviane Vasconcelos, mas que, no mérito, seja negado o provimento ao mesmo e mantida a decisão do Tribunal do Júri na íntegra, por uma questão de justiça. Muitíssimo obrigado. Retorno a palavra ao excelentíssimo desembargador presidente Mário Parente e também relator desse feito. Pois não. Adentrando ao mérito, continuo a sustentar o entendimento de ser inviável conhecer da apelação interposta fora do prazo legal, considerando que o recorrente não demonstrou que efetivamente o sistema estava indisponível quando da realização do protocolo, não sendo a conversa de aplicativo de mensagens acostada à página
979, suficiente para o referido fim. A aludida conversa, além de não demonstrar que efetivamente as mensagens foram enviadas pela vara única da comarca de Jaguaribe, pois sequer consta o número telefônico da aludida unidade, também não comprova que o sistema repetindo. A referida conversa, além de não demonstrar que efetivamente as mensagens foram enviadas pela vara única da comarca de Jaguaribe, pois sequer consta o número telefônico da aludida unidade, também não comprova que o sistema estava indisponível durante todo o curso do prazo recursal, seja porque retrata o diálogo mantido somente na tarde do dia 14 de novembro de 2022, ou porque os servidores ali lotados, naturalmente, não dispõem do conhecimento técnico para atestar eventual falha no sistema de protocolo. Ademais, inexiste demonstração de que a remessa dos autos a outra unidade judiciária inviabilize a relação de protocolo no sistema de automação da Justiça de primeiro grau, SAGE-PG. Desse modo, mantenho o meu convencimento exarado na decisão monocrática guerreada e voto pelo conhecimento e improvimento do presente agravo regimental. É como voto. Colho o voto da desembargadora Lígia de Alencar Magalhães. Ratifico o meu voto com o relator. Como voto a desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Com o relator. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, julgou improvido o agravo. Conheceu e julgou improvido o agravo em questão. O próximo processo é o que consta no item 52 do roteiro. Item 52. Traz um agravo de execução penal de número 9. O senhor está sem microfone, desembargador Mário. Relatoria do desembargador Francisco Carneiro Lima, a quem concedo a palavra. Pode prosseguir? Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de João Paulo Oliveira Araújo, em face de decisão proferida pelo juiz de direito da vara única criminal da comarca de Itapipoca, que determinou a regressão de regime do apenado. E resignado com a decisão, a defesa alegou que o agravante cumpria execução provisória em regime fechado, tendo progredido para o regime semiaberto no dia 6 de julho de 2016. Alego, contudo, que o apenado não ficou ciente das condições do cumprimento da pena em regime semiaberto, por determinação de seu advogado. Afirma ainda que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo agravante, redimensionou a pena a ele imposta e determinou o cumprimento da pena em regime semiaberto. O agravante alega, contudo, que não foi intimado acerca de tal decisão, razão pela qual não iniciou o cumprimento da pena.
Desta forma, apesar de ter praticado novo delito em agosto de 2022, o agravante alega em suas razões recursais que não deveria ter sido regredido de regime, haja visto que não se pode regredir algo que sequer começou. Contra razões apresentadas pelo Ministério Público pelo desprovimento do agravo. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo conhecimento e desprovimento de recurso. É o relatório. Concedo a palavra a Sua Excelência, o doutor advogado José Crisóstomo Barroso Ibiapina, pelo tempo de 15 minutos. Muito boa noite, né? Agora, nesse momento, os senhores desembargadores compõem a primeira Câmara Criminal. Saúdo-os em nome do presidente, desembargador Mário Parente. Saudar a Procuradora de Justiça, doutora Magnólia. Saudar o membro do Ministério Público. Estou aprendendo aqui agora como é que deve saudar, não representante. Demais desembargadores, senhores serventuários, companheiros vereadores. Desculpe, companheiros advogados, misturando aqui com política, ó. Eu fui vereador aqui mais de 30 anos em Sobral e estou misturando aqui relembrando aqui os velhos tempos. Mas, vamos lá. Excelências, trata-se de uma confusa execução penal lá em Itapipoca. Da seguinte forma, o agravante, ele foi condenado em 28 de agosto de 2018. Está aí a dificuldade, muitas das vezes, para a gente acessar todas as documentações, porque muitos processos ainda são físicos, e aí a gente não tem como, vamos dizer, acessar todos eles. Mas vamos lá. Ele foi condenado em agosto de 2018 a 3 anos de detenção em regime inicial fechado. Olha só. Processo 00-29-850-79.2011. Para começar, tal regime já é incompatível com detenção, né? Apresentou-se, então, um recurso de apelação. Vamos lá. Posteriormente, o João Paulo ele foi condenado no processo 0012-139-42.2014. 6 anos e 4 meses, desembargador Mário, em regime fechado. Apresentado também recurso de apelação. Nesse ínterim desse processo aqui, que ele estava aguardando o julgamento da apelação, ele acabou que progrediu de regime. Saiu do fechado, foi para o semiaberto. Naquela época não havia tornozeleira. A comunicação, ele teve uma audiência, segundo ele, não entendeu muito o que o advogado da época disse, que tinha recorrido em liberdade, e que ele estava em liberdade, saiu, ficou algum tempo preso, saiu, acho que ficou 1 ano e pouco preso, saiu por conta da progressão, e, na verdade, a verdade ser dita, ele não teve mais, não cumpriu mais aí o que deveria cumprir. Porém, nesse processo, excelências, sobreveio o julgamento da apelação, que redimensionou a pena para 5 anos e 4 meses em regime semiaberto. Ora, outrora eu falei que ele tinha sido condenado 6 anos e 4 meses no fechado. Progrediu e aí não cumpriu. Olha só, o detalhe está aqui, o detalhe desse agravo. Ele foi condenado a 6 anos e 4 meses, nesse ínterim progrediu e não estava cumprindo. Beleza. Houve alguma decisão à época? Não. Não houve decisão. Sobreveio, então, o julgamento do recurso de apelação, que redimensionou para 5 anos e 4 meses, tá? Em regime inicial semiaberto. Ora, se ele já ficou preso tempo suficiente para progredir a época do fechado para o semiaberto,
redimensionando a pena, é bem verdade que o tempo que ele passou preso já teria o direito de progredir para o aberto. O que é que faltava? A audiência admonitória, para chamá-lo e dizer, olha, a audiência que é admonitória, o senhor vai cumprir pena agora no regime aberto. Quando foi essa audiência? Até hoje não houve. Não houve audiência. Pronto. Passou, ele chegou até a ser condenado em outro processo, 2 anos e... que eu até citei aqui, 3 anos de detenção, tinha sido condenado em outro processo. Porém, quando foi no dia 26 de agosto de 2022, ele acabou preso, andava num carro completamente adulterado e foi preso. Posteriormente, audiência de custódia, 30 dias depois, não houve denúncia, acabou posto em liberdade. Só que aí a vara de custódia aqui de Sobral encaminhou a informação para a vara da execução de Itapipoca. O que fez a juíza? Rapaz, sabe uma coisa? Vamos prender o homem, vamos fazer aqui uma justificação, vamos regredir e tal. Ele descumpriu. Pronto. Aí fez uma audiência, prendeu o João Paulo e fez uma audiência de justificação. Na audiência de justificação, ela começou falando que ele tinha descumprido as regras em 2016, no que eu relutei, eu digo, excelência, com todo respeito. Mas de 2016 não tem como, mas agora, passado mais de 3 anos, sei lá, 6 anos, a senhora quer me dizer que houve falta grave? 6 anos depois, está prescrito. O pouco que eu entendo de execução, você não pode mais falar em falta grave. Segundo ponto, quando você diz aí que ele deixou de cumprir as medidas lá do semiaberto, sobreveio o julgamento da apelação. É um fato novo, é um novo título. Então, agora o que está valendo é a apelação, é o julgamento da apelação, que foi julgado no regime semiaberto. E teria que ser feita a detração. E foi feito. Se os senhores analisarem aí vamos dizer, no CEU, a execução existente, a 0009615-38, em especial lá no evento 9.1, 15.1, a única condenação que tem, excelências, a única condenação que tem é essa de 5 anos e 4 meses. Tá? 5 anos e 4 meses. Foi o que eu disse para a juíza. Eu digo, olha, não tem mais como regredir, me desculpe. Mas já se passaram 6 anos. Ah, mas ele tem outra condenação. Tem outra condenação. Ah, tem? Pois cadê? Tem. Temos que... Aí, evento 60.1, muito depois da nossa audiência. Ofício requerendo que se envie aos autos da execução 9615, a carta de guia da ação penal 29.850-79. Como é que você vai se juntar? Ainda vai se juntar a carta de guia? Já se fez uma audiência de unificação de pena e tudo? Bom, aí a douta magistrada, em sua decisão final, que é que ela disse aqui? Vamos lá. Com licença. Dessa forma, ainda que se considere... Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui integralmente. Dessa forma... Ainda que se considere a modificação do regime inicial para o semiaberto, é certo que, além do abandono de forma injustificada da pena que deveria cumprir, aí eu cito de novo, é aquele processo que foi revisto pelo tribunal. O apenado cometeu um novo crime durante o período que já se encontrava foragido. A prática de novo delito, em tese, causa regressão, nos termos do artigo 118. Aí... Em virtude do fundamento da nova regressão cautelar ser a prática, entendo que, no presente caso, a avaliação de eventual regressão definitiva somente pode ocorrer em caso de condenação do apenado pela prática do novo delito, após assegurar o devido contraditório. Ante o exposto, vamos lá. Reconheço o abandono do cumprimento da pena de 2016, excelências. Eu não entendi. Por isso a questão do agravo. Como é que alguém em 2023 reconhece o abandono do cumprimento da pena de 2016?
Ao meu ver, está prescrito falta grave. Como falta grave? Apta a regredi-lo de regime. Aí colocou, e reconheço como fato superveniente a esta última a prática de novo delito, em que se encontra a investigação. 2 pontos, vamos lá. Como se reconhecer uma falta grave de 2016? Se o rapaz sequer foi comunicado da decisão do tribunal, que redimensionou a pena, não existe audiência admonitória, não existiu início de cumprimento de pena após o redimensionamento, não tem, não foi chamado, e aí se regride por conta da nova prisão. Ah, sim, pela nova prisão é justo? Sim, excelência. Pela nova prisão, eu entendo que é justa a regressão, desde que estivesse sendo cumprida alguma pena. Mas não estava, desembargador Mário, não estava sendo cumprido pena nenhuma. Não tinha havido audiência admonitória, nada. Se regrediu algo que não começou. E eu questionei isso com a doutora Leslie, a juíza de Itapipoca. Eu digo, como é que a senhora vai regredir algo que não começou ainda? Eu acho que eu consegui até uma jurisprudência aqui. Ementa, habeas corpus, execução penal, reeducando que não manteve a endereço atualizado nos autos, prática de novo fato definido como crime, regressão de regime pelo cometimento de falta grave e resignação defensiva, não determinado pelo juiz a intimação do apenado, olha só, para dar início ao cumprimento da pena, execução que ainda não se iniciou, impossibilidade de regressão do regime prisional, constrangimento ilegal evidenciado, necessidade de revogação da prisão decretada, ordem concedida, segunda Câmara Criminal, 16 de março, TJ, Mato Grosso. Então, na mesmo sentido aqui, é idêntico. Não foi determinada pelo juízo a intimação do apenado para dar início ao cumprimento da pena quando dá redimensionamento da pena. E a juíza mandou fazer, sabe, excelências, a unificação das penas. A do processo, que nós estamos fazendo aqui de 5 anos em 4 meses, com eu olhando aqui a RESP, tem aqui o processo 0029.850-79, que ele foi condenado a 3 anos de detenção em regime inicial fechado. Porém, um fato novo ocorreu entre a data da entrada do agravo e hoje, excelência, é que no dia 30 de maio, esta Câmara Criminal, que teve como relator o desembargador Carneiro, redimensionou também, julgou a apelação de um fato de 2011 que foi feita a apelação e durante 6 anos ficou na vara de Itapipoca, desembargador Mário, sem ser encaminhado para o tribunal. Olha só. Diante disso, o tribunal aí foi mandado em 2022 para o tribunal e o tribunal julgou agora, 30 de maio, redimensionando a pena para 8 meses de detenção. 8 meses de detenção, se nós verificarmos aqui, que a sentença é de 2018, o próprio desembargador Carneiro ainda não reconheceu, mas já disse na sua decisão final. Transitado em julgado, retorne-me os autos para analisar a prescrição. Então, no momento que a juíza disse que a unificação das penas está dando 7 anos e 8 meses, porque juntou os 5 anos e 4, mais os 3, uma coisa assim, mais 2 anos e 6 em face da detração, ela disse que está 7 anos e 10 meses, esses 3 anos desse processo 29.850, restou julgado agora, dia 30 de maio, 0029.850-79, tendo esta Câmara reduzido para 8 meses de detenção, prescrito. Sobrou o quê? Sobraram só aqueles 5 anos e 4 meses, que é aquela... É confuso essa... A gente até explicar com calma, é confuso essa execução, porque se
reconheceu uma falta grave de 2016, se fez uma unificação de uma pena que ainda não foi nem julgado o recurso pelo tribunal, foi julgado agora, 30 de maio, e era detenção, não era nem reclusão, por isso ficou 7 anos e 8 meses. Enfim, diante dessa confusa execução, a defesa apresentou este agravo para que seja reconhecido o equívoco da magistrada em reconhecer uma falta grave de 2016 e, acima de tudo, quando ela regrediu, porque ele foi preso novamente em agosto de 2022, regrediu dizendo o quê? Regredir cautelarmente o cumprimento da pena. Que cumprimento de pena? Se ele não iniciou o cumprimento de pena. Depois, repito, depois do redimensionamento da pena para 5 anos e 4 meses, por esse tribunal, por esta Câmara Criminal, não há nos autos nenhuma informação, nada, nem na execução, que tenha se marcado uma audiência admonitória ou intimado o apenado para dar início ao cumprimento de pena. Então, se não iniciou-se a pena, o que é que a defesa entende? Como é que você vai regredir? Então, encerro aqui as minhas palavras, pedindo venha aos desembargadores desta Câmara Criminal para darem provimento ao agravo, no sentido de se reconhecer, primeiro, que não tem como se determinar uma falta grave de 2016 em 2023, e segundo, não tem como se regredir uma pena que ainda não começou. Diante disso, que seja revogada a prisão do João Paulo Oliveira e determinada a expedição de nova respe, né, lá ao juízo de origem, já inclusive com a nova decisão deste tribunal na ação penal 0029.850, que já diminuiu a pena de 3 anos para 8 meses e está prescrita, pondo o agravante imediatamente em liberdade. Foi isso que eu encontrei. Eu não era advogado à época dos autos, eu tive que fazer aqui O tempo está esgotado. Para concluir, por gentileza. Agradeço, tive que fazer aqui uma mágica para poder juntar aqui essas informações, mas é como as informações podem chegar. Muito confusa a execução, não está devidamente ajustada, né? Nem poderia ter o processo 29. Agora que foi pedida a carta de guia, como é que se nem chegou a carta de guia, já fez a unificação? Agradeço aos senhores. Concedo a palavra ao Ministério Público. Muitíssimo obrigada, excelentíssimo senhor presidente, desembargador Mário Parente. Excelentíssimo desembargador Francisco Carneiro Lima, a pessoa de quem cumprimento a todos. Excelentíssimo senhor advogado doutor José Ibiapina, muito me honra saber que Vossa Excelência aprendeu a cumprimentar o Ministério Público e a Defensoria Pública. Muito me honra saber disso. Fiquei muito feliz. Também fiquei muito feliz de saber que você está em Sobral, que foi minha última comarca. Mas o discurso de sustentação sua me deixou mais enrolada do que papel higiênico. Então, eu não vou nem usar eu me enrolei mesmo nessa sua discussão aí. Vou me restringir aos autos, que está mais fácil, entende? Então, o nosso parecer, desembargador Francisco Carneiro, que consta as folhas 21 até as folhas 26 dos autos, nós demonstramos a cereja do bolo, ou seja, o ponto crucial da questão, que foi quando ele usa a palavra, doutor José Ibiapina diz assim, segundo o agravante, a decisão que regrediu seu regime para o fechado se equivocou, haja vista que ele ainda não havia iniciado o cumprimento da pena no regime semiaberto. Assim, entre aspas, não se pode regredir algo que sequer começou. Fecha. Ok? Então, data máxima, venha a alegação de Sua Excelência, doutor José Ibiapina, nós provamos o contrário. De início, vale ressaltar que a decisão agravada acertou ao afirmar que o apenado não pode
alegado desconhecimento das condições do regime semiaberto, que deveria cumprir. Certo? Realmente ele não deve dizer que não sabe. O agravante, vírgula, após progredir ao regime semiaberto, participou da audiência admonitória no dia 6 de julho de 2016. 6 de julho de 2016, repito. Ocasião em que ficou ciente das condições do regime semiaberto, entre os quais o de, entre aspas, parente com todo destaque, negrito e tudo, não voltar a delinquir. Vejamos o termo de audiência que nós colamos no parecer. Dessa audiência, ele sabe, ele estava presente, ele tomou conhecimento, então não pode dizer o que Vossa Excelência acabou de defender, o doutor José Ibiapino. Diz o seguinte: pelo MM juiz foi proferida a seguinte decisão, entre parênteses. Ao exame dos autos, não resta dúvida preencher o requerente o requisito objetivo para a progressão pleiteada, vez que já cumpriu mais de 1/6 da pena ao regime. Ponto. Regime, ponto. De novo, a certidão carcerária dessa feita satisfaz o requisito subjetivo, exigindo, quando atesta bom comportamento do condenado. O Ministério Público, se favorável à progressão, foi favorável, as folhas 68 e 72, a decisão do MM juiz manifestou-se favorável à progressão, as folhas 73 e 74. Ante o exposto, concede a progressão da pena do regime fechado para o regime semiaberto de apenado, a começar a partir do dia 11 de 7 de 2016. Bem destacado em negrito, por satisfeitos os requisitos legais mediante as seguintes condições. Em destaque, não delinquir ou praticar outra infração. Em destaque, marcado, aí está a assinatura. Doutor Francisco Marcelo Alves Nobre, a promotora doutora Maria Carolina de Paula Santos e o apenado senhor João Paulo Oliveira Araújo. Então, assiste sim, senhor desembargador Francisco Carneiro, razão a juíza. Assiste sim, certo? Com o devido respeito, doutor José Ibiapina. Assiste razão a juíza, tá? Assim como a prática de novo delito, por si só, já causa um movimento na regressão do regime, nos termos do artigo 118 e item 1 da Lei de Execução. Também a gente falou sobre isso, desembargador Francisco Carneiro, tá? Demonstramos ainda, ademais, que consta dos autos, o processo de execução e informação de que o reeducando nunca bem grande, em destaque, letra maiúscula, nunca compareceu à casa de albergado, onde ele deveria realizar o recolhimento noturno durante o cumprimento da pena em regime semiaberto. Aquela que ele assinou, que eu acabei de ler. Assiste sim, razão. Dessa maneira, eu não vou destacar mais nada, porque já consta dos autos. Vou requerer novamente o que o Ministério Público já pediu, vou só ressaltar, que seja conhecido esse agravo, mas pelo desprovimento do mesmo. Retornando a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador Mário Parente para os devidos fins de direito. E muitíssimo obrigado, doutor José Ibiapina. Pois não, doutora. Devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Carneiro Lima. Senhor presidente, só para indagar a doutor Magnólia, doutor Crisóstomo, se é suficiente a leitura do projeto de emenda. Alguma objeção? Sem objeção, excelência. Com a palavra, eminente relator. Penal, processual penal, agravo em execução penal, recurso da defesa, decisão que determinou a regressão de regime do apenado, cometimento de novo crime, descumprimento das condições fixadas no regime semiaberto, regressão cautelar de regime, possibilidade, decisão recorrida adequadamente fundamentada, agravo conhecido e improvido.
Agravo de execução interposto pela defesa de João Paulo Oliveira Araújo em face de decisão proferida pelo juiz de direito da Vara Única Criminal da comarca de Itapipoca, que determinou a regressão de regime do apenado. O agravante João Paulo Oliveira Araújo requer, em suma, a anulação da referida decisão sob o fundamento de que não teve ciência das condições de cumprimento da pena em regime semiaberto. 2. O Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que, de acordo com o artigo 52 da Lei de Execuções Penais, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, prescindindo o trânsito em julgado do processo em conexão, quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes. 3. Inicialmente, empenho de destacar que o agravante teve ciência de forma inequívoca acerca das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, consoante se depreende do termo de audiência admonitória datado de 6 de julho de 2016. Dentre as condições impostas, constou expressamente a de não delinquir ou praticar outra infração, tendo o termo assinado pela penado que participou presencialmente da mencionada audiência. 4. Impende ressaltar ainda, conforme mencionado pelo membro ministerial, no parecer apresentado. Ressalte ademais que consta nos autos do processo de execução a informação de que o reeducando nunca comparecer à casa de albergado, onde ele deveria realizar o recolhimento noturno durante o cumprimento da pena em regime semiaberto. A bem da verdade, o agravante permaneceu foragido desde o ano de 2016 até ser preso em flagrante pela prática de novo delito, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em agosto de 2022. Tal fato demonstra o total descompromisso do reeducando com a justiça, visto que abandonou o cumprimento de sua pena. Portanto, restam devidamente evidenciados todos os elementos caracterizadores de falta grave e de total desinteresse recorrente em cumprir sua pena, não havendo qualquer plausibilidade na negativa do agravante por todos os motivos já esboçados. Isso consta as folhas 25 dos autos. 5. Destarte, estando adequadamente fundamentada a decisão recorrida, esta deve ser mantida. 6. Agravo conhecido e improvido. É o meu voto, excelência. Como vota a desembargadora Silvia? Eu também ratifico o voto provisório, lembrando que, ao que parece, né, segundo consta nos autos, né, o que se tem de objetivo e de demonstrado é a ausência de mérito, né, para que se possa acolher o pedido, a ausência de mérito por parte, né, do agravante, né, e aí não tem como acatar a postulação do mesmo. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do recurso para dá-lo como improvido. Não havendo mais nenhum processo, algum mais não, né? Não havendo mais nenhum processo a ser submetido a julgamento, eu indago a doutora Cíntia para que nos informe quantos processos efetivamente julgados nesta tarde e noite. 129 processos julgados na presente sessão. Alguma manifestação, consigna algo na ata antes do encerramento? Sim, excelência. Pois não, doutora Muitíssimo Magnólia. obrigado, excelência. Eu quero agradecer o tempo que eu tive aqui com vossas excelências. Fui muito feliz, mês de junho e julho. E quer dizer que em agosto vai ser a minha colega Raimunda Salomé. E que ela é bem melhor do que eu. Tá? Cuidado, viu, doutor Ibiapina? Então, ela vai estar em agosto no presencial. Cuidado, no presencial. Tá? É isso, e eu estou muito feliz, desejar antecipadamente Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e que, conforme a agenda do Ministério Público, janeiro e fevereiro eu retorno. Muito obrigada. Vai demorar, hein, Magnólia? Vai deixar muita saudade, Aí. doutora Magnólia. Em janeiro e fevereiro eu volto. Então, Natal, Feliz Ano Novo. Se quiserem passear para tomar vinho comigo, será uma honra. Tá Tá bom, chique doutor. agora. Laeste. Doutor Laerte também, mas doutor Laerte não está nos deixando também não, né?
Tá, Tá não é porque no certo. MP tem um rodízio, aí a próxima é a Tá doutora bom. Salomé. Tá certo. Doutor Até. Crisóstomo, até a próxima semana, né? Deus É. quiser. Deus quiser. Até. Não, Grande desembargador, abraço. eu passava uns 10 anos aqui ainda, se Deus quiser. Pronto, que seja Ah, é? 20. Ótimo, vai sim. Eu vou estar aqui A para doutora Salomé é aplaudir. conhecida, né? Doutora É. Salomé, trabalhei com ela na execução fiscal. Ela vai estar convosco agora em agosto. Muito bem, sucesso. Né? Agora A é só desembargadora sucesso. Silvia ia dizendo Boa algo? Não? sorte, doutora, lá. CNJ. Obrigada, obrigada. Muitíssimo obrigada. Primeiro, agradecer. É mais boa noite a todos. Boa noite. Deixar aqui saudades, doutora Magnólia. Isso. Obrigada, doutora desembargadora Silvia Soares. E eu também gostaria de querer uma nota de condolências. O nome dela é Cátia Valesca Murinelli de Souza, nossa colaboradora aqui da ouvidoria do Fórum Clodoir lá, com quem eu tive o prazer de trabalhar durante 2 gestões. E gostaria de saber se poderíamos mandar essas condolências através da ouvidoria do próprio fórum aqui. Enviamos para a ouvidoria, é isso? Isso. Sim, sim, sim. De acordo? Então, a doutora Pois é. Cíntia trata dos expedientes necessários. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus mais um dia de trabalho, declaro encerrada a presente sessão. Grande abraço em todos. Obrigada.